Nós estamos na Bairrada, estamos a 20 km do mar. O mundo todo fala dos vinhos do Luiz Pato. O mundo todo fala dos vinhos de Baga da Bairrada. Como que o senhor conseguiu levar o nome da Bairrada para todo mundo, de Portugal para todo mundo? Como vocês sabem, estamos fazendo vários vídeos para esse maravilhoso mundo dos vinhos. E o mundo dos vinhos tem uma curiosidade muito legal. Ele é baseado em histórias. Histórias que envolvem uvas, vinhos, terras, climas e principalmente pessoas. E por isso que hoje eu vou trazer uma pessoa super especial do mundo dos vinhos. Vamos conversar com Luiz Pato. Luiz, muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada mesmo pela sua presença, muito obrigada por essa entrevista. E vamos começar a conversar sobre ele, sobre o básico, ou seja, quem é Luiz Pato? Quem é o enólogo, o químico e o empresário Luiz Pato? Bom, o Luiz Pato é um agricultor, nasceu agricultor com os pais, porque isto já é uma história que vem dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus trisavós, dos meus tetravós, enfim, desde o século XVIII. Quando eu tomei conta do negócio, tive que adaptar ao meu saber. Como eu sou engenheiro químico de formação, e como eu tive um grande problema com o meu pai quando segui em química, porque ele imaginava que eu iria fazer um vinho sem uva, a imagem do latino, podia ser francês, espanhol ou italiano, diria sempre o mesmo, não é? Pensavam sempre essa coisa, esses químicos, é para ir para as fábricas para fazer vinho de qualquer coisa que entra lá na fábrica. Poção mágica, uma poção mágica. E eu, como tenho esse peso, digamos, na minha vivência, a minha ideia foi tentar fazer os vinhos com muito menos química do que o meu pai usava. Okay. Portanto, usar o saber para evitar o uso dos químicos, dos produtos. Esse foi o meu objetivo, porque eu não sou enólogo, eu sou um enólogo aprendiz. Eu estou todos os anos a aprender, porque todos os anos faço experiências novas. E faço experiências novas para ir ganhando conhecimento. Eu costumo dizer que serei enólogo quando morrer, porque já não posso aprender mais. Eu, quando o meu pai morreu, tive que tomar conta do negócio. E tive que tomar conta do negócio na perspectiva da minha geração. E eu digo da minha geração porque hoje já tenho que ver na perspectiva da geração das minhas filhas. O mundo não para, não muda, está sempre em mudança, está sempre com modas novas, enfim, é o mundo. Por outro lado, como eu era filho único, e a minha mulher também era filha única, tivemos que tomar conta do negócio da família, das duas famílias, no caso. E durante 40 anos até agora, o meu primeiro vinho foi feito em 1980, estamos celebrando exatamente 40 anos do nosso primeiro vinho. Claro que nessa época o vinho era só tinto, embora se fizesse branco, mas fazia-se muito pouca quantidade de branco. Era tinto e era de uma uva que era dominante na região, se chama Baga. Aqui na Bairrada sempre foi a Baga, Sempre foi a Baga. A Baga está aqui há mais de 800 anos, na Bairrada. Aliás, eu tenho uma teoria que depois posso mostrar porque é que tenho essa teoria. A teoria não nasce do acaso, de que a Baga, o Nebbiolo, o Pinot Noir, o Pinot Madro na Grécia, e talvez um pouco o Syrah do norte do Côte-du-Rhône, tiveram a mesma origem. Okay. Há 3.000 anos. Só que, quando foram para climas diferentes, para locais diferentes, ganharam o perfil, foram formatados pela natureza do local. Sofreram as mutações, né, que a gente vê por aí. As mutações, e para sofrer as mutações,
para ganhar o seu caráter próprio, são precisos séculos. Não é assim, aquela coisa de hoje, o que é que está a dar? São, hoje já foi Sauvignon Blanc ou Chardonnay, ou não sei o quê. Não, as coisas, e planta agora, não, devemos plantar as uvas que estão no local, na região, há séculos. Porque elas que lá estão adaptadas ao local. Então, estão ligadas à própria história, né? Não, elas estão ligadas à história porque resistiram ao tempo. Ao tempo. E, sobretudo, às pessoas, que são os piores fatores na conservação de uma espécie, não é? E foi por essa razão que, quando eu comecei a fazer vinho, comecei a fazer com o que existia, a baga. Depois, aqui na Bairrada, nós estamos na Bairrada, estamos a 20 km do mar Atlântico, houve alguns teóricos que diziam mas a baga não é boa, só produz duas grandes safras em 10 anos, a cada 10 anos. E eu pensei, mas se a baga está cá, o que é que eu posso fazer para que a baga se torne uma casta de reconhecimento internacional? Foi esse o meu trabalho destes 40 anos. Aí vem a parte do empresário. Aí vem a parte do empresário. E a parte do empresário aí tem uma coisa um pouco diferenciada, é que normalmente o português, o brasileiro também, por razões óbvias, acrescidas dos italianos, da parte italiana. Lógico. Mas só fazem a coisa no imediato. Eu não. Eu, como sou engenheiro químico de formação, tenho uma formação mais, digamos, a minha formatação foi mais anglo-saxónica do que latina. Okay. Se eu fosse agrónomo era mais latino, era francês, afrancesado. Eu, como não sou agrónomo, sou químico, sou mais anglo-saxónico. Portanto, faço sempre uma programação, defino uma estratégia a médio prazo. Eu defini estratégia a 20 anos. A 20 anos, coisa que não é normal nestes países. E essa estratégia foi o que é que eu posso fazer para que a baga se torne uma uva de reconhecimento mundial. Qualidade. Buscou desde o princípio, então, qualidade. Não simplesmente fazer vinho, não é? Exatamente. E depois descobri uma coisa fantástica. É que a razão porque a baga só produzia duas safras de elevada qualidade em cada 10 anos, era porque a quantidade de uvas produzidas por cada parreira eram demasiadas para produzir como vinho tinto. Isto é, em final de setembro, costuma ocorrer a chuva. E se vem a chuva, a uva baga é muito propícia, tal como o Pinot, tal como o Nebbiolo, é muito propícia a apodrecer. Porque absorve a água rapidamente, aumenta o tamanho do bago e o bago rebenta, entra podridão. O que é que eu fiz? Comecei em 1990 a fazer uma poda verde nas parreiras de baga. Mas era uma poda verde em que nós retirávamos uma parte dos cachos, deitávamos para o chão, em final de julho, início de agosto. A partir de 2001, como eu sou o dono, achei que era melhor, tive uma luz, me disse, porque é que não aproveitas os primeiros cachos para fazer espumante? Porque esses primeiros cachos tu deitas para o chão e que estão verdes para fazer vinho tinto, estão maduros para fazer espumante. Porque o que é o champanhe? O champanhe são uvas que não amadurecem, só amadurecem para fazer champanhe. Estas uvas, naquele ponto em que eu retiro uma parte dos cachos que estão na parreira, estão maduras para espumante. Têm acidez e leveza. Seguimos então falando sobre a uva baga, a variedade baga, que o senhor conseguiu descobrir que é uma ótima variedade para fazer espumantes. Desde vindimada precocemente. Porque tem toda a acidez, todas as qualidades. Em termos daquilo que nós imaginemos que é uva madura, cacho maduro. Porque o cacho maduro para espumante é uma coisa, para vinho tinto é outra coisa totalmente diferente. E eu com estas duas colheitas, foi uma invenção nossa,
para fazer dois produtos totalmente diferentes, é a otimização, é a visão do empresário. Eu não posso perder nada. Como diria Lavoisier, no mundo nada se perde, tudo se transforma. É isso que eu tento fazer. Nada se perde porque colho 2 vezes, em tempos diferentes, 4 semanas de diferença, na mesma parreira, e faz 2 vinhos que são completamente diferentes. Distintos. Primeiro, é ácido, é leve, é ligeiro, pode ser rosado ou pode ser branco. Daí a 4 semanas, como só deixei 3 cachos por parreira, esses amadureceram muito melhor porque a parreira pôde amadurecê-los melhor, porque só tinha muito menos para amadurecer. Então amadurece antes dos meus vizinhos, só para ver a diferença. Assim surgiu então um espumante de uma uva ácida, colhida precocemente, e um vinho com uma uva com muita quantidade de açúcar devido a essa seleção que o senhor fez anteriormente. Não é propriamente apenas uma quantidade de açúcar, porque não aumenta muito o açúcar. O que aumenta é a polimerização dos taninos, isto é, antecipa aquilo que se chama, em termos de química, maturação fenólica. Fez o amadurecimento fenólico então, completo, os taninos, né? que antes eram muito agressivos, passaram a ser mais redondos. Ai, que interessante. Isso sai da própria uva, não precisa de nenhum processo de química depois para poder ficar domando aquela variedade em tanque. Isso é muito legal. Com isso surgiu, então, o espumante de Baga. O estilo espumante da Bairrada surgiu, então, dessa ideia, surgiu do senhor? Não, o espumante da Bairrada já está na região desde 1890. Mas o que tornou a Bairrada a maior região de produtora de espumantes em Portugal. Ainda hoje é a região... Mas não se fazia da variedade Baga? Não se fazia, curiosamente, no início, porque trouxeram enólogos franceses, era de Pinot e Chardonnay, que ao longo dos tempos desapareceram da região. Só agora é que estão a ser postos de novo, mas desapareceram da região. E como a Baga é parente, é da mesma família do Pinot Noir, eu julguei que, fazendo um espumante de Baga, eu posso fazer algo que não é para ser... Não pode ser champanhe, não pode ser cava, não pode ser prosecco, não pode ser nada. É o espumante da Bairrada de Baga. Ok. Bom, no mundo dos vinhos isso é muito comum, né? Aquela história, nada se cria, tudo se copia. Começa com algum espelho para ver o que você pode fazer parecido. O champanhe é um espelho para o mundo todo, né? Cava espanhol, espumante do Brasil. E aqui, como o senhor mesmo disse, começou com as mesmas variedades. Pinot Noir, começou com Chardonnay e hoje é feito de Baga. Só que além disso, tem a questão de como que isso está sendo conhecido no mundo. Porque o mundo todo fala dos vinhos do Luiz Pato. O mundo todo fala dos vinhos de Baga da Bairrada. Como que o senhor conseguiu levar o nome da Bairrada para todo mundo, de Portugal para todo mundo? Bom, isso não é tão difícil como eu disse-lhe antes, que eu desenho uma estratégia há 20 anos. E quando desenhei a estratégia há 20 anos, a minha primeira ideia foi, eu para ser conhecido, ou mais conhecido, ou melhor conhecido, ou conhecido como um produtor de qualidade em Portugal, tenho que usar os comentários dos líderes de opinião estrangeiros. Que acontece cá e acontece no Brasil, é a mesma coisa, não é? E aí tive a sorte de Jancy Robinson ter adorado o nosso estilo, porque o meu estilo é um estilo bem europeu, não é nada de Novo Mundo, nunca foi de Novo Mundo, é bem europeu, é clássico, e a Jancy gosta desse estilo de vinhos. E não só fez vários artigos sobre os nossos vinhos, como, mais importante do que tudo, escreveu nos seus livros que servem de educação aos Master of Wine, aos sommeliers, aos Master Sommeliers, enfim, a quem quer aprender sobre o mundo do vinho,
pôs muitas referências à baga, Baga. e a baga sempre associada ao Luís Pato. Ou seja, a baga do Sr. Luís Pato ganhou o coração da Jason Robinson. Exatamente. E através da Jason Robinson, ganhei a referência no Parker, no Robert Parker. No Parker também. E também um pouco no Heinz Spectator. E isso fez com que nós pudéssemos espalhar a novidade pelo mundo, não ficarmos restritos a Portugal. Por outro lado, como os portugueses olham sempre para fora como melhores que os portugueses, é o Brasil também, não é? Também, brasileiro portanto, é bem típico. Bem nos entendemos nessa coisa. Eu usei esse fator psicológico para também passar a ser referência em Portugal. Mas não só por isso. Veja que a primeira pessoa a fazer uma apresentação de vinhos em Portugal fui eu. Convidava os jornalistas da especialidade, ou de gastronomia, de vinho ou de gastronomia, para um jantar em Lisboa. E ia apresentar lá todos os anos as minhas novidades. Claro, hoje, como todo mundo faz, eu deixei de fazer. Quanto aprendizado, quanta história que a gente já ouviu até agora, não é? Mas só está começando. Esse é o primeiro vídeo de outros que a gente está fazendo. No próximo vamos falar sobre os vinhos do Luís Pato. Fica comigo e lembra, eu preciso que você faça um comentário para mim. Me fala se está gostando do vídeo e lembra do meu joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Fica aí, tá? Julho, início de agosto. A partir de 2001, como eu sou o dono, achei que era melhor, tive uma luz, me disse que é que não aproveitas os primeiros cachos para fazer espumante.